Bem-vindo ao Centro Educacional Filadélfia. Nós estamos aqui para uma aula do curso de Cuidador de Idosos. Eu sou o professor Alfredo Kina. O aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial tão profundo que muitos chamam de revolução demográfica. No último meio século, a expectativa de vida aumentou em cerca de 20 anos. Ou seja, o envelhecimento da população brasileira se evidencia por um aumento da participação no contingente de pessoas maiores de 60 anos, de 4% em 1940 para 9% da população já no ano 2000. Além disso, a proporção da população acima de 80 anos tem aumentado consideravelmente, alterando a composição etária dentro deste próprio grupo. Diante disso, ações eficazes e oportunas devem ser adotadas para que essa faixa etária cresça não só em termos quantitativos, mas também com a melhor qualidade de vida possível. Para que isso se torne realidade, é preciso que a sociedade, como um todo, participe deste propósito, proporcionando um envelhecimento saudável, implementando e ampliando a rede de cobertura dos serviços e programas de atenção à população idosa e às demais gerações. A permanência do idoso em casa é uma situação que deve ser preservada e estimulada por toda a família. Mas não podemos esquecer que o envelhecimento é uma realidade de muitas faces e que a opção pela moradia em instituições de longa permanência é algumas vezes a melhor alternativa. Assim, a Fundação de Ação Social e as Secretarias Municipais de Saúde, através de programas de qualidade em instituições de longa permanência para idosos, têm a tarefa de acompanhar a rotina desses idosos moradores nessas instituições com o objetivo de assegurar que os princípios do Estatuto do Idoso sejam atendidos na sua totalidade. Marco legal. A Constituição Federal de 1988 manifesta no artigo 20 que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Já o Ministério da Saúde, a partir desse texto da Constituição, já no ano seguinte, em 1989, emite uma portaria, a de número 810 de 1989, determinando a normatização do funcionamento padronizado de instituições ou estabelecimentos de atendimento ao idoso. Já no ano de 1994, foi sancionada e publicada a Lei Federal de número 8.842, que estabelece as diretrizes da Política Nacional do Idoso, tendo por objetivo assegurar os direitos sociais, criando condições para promover a autonomia e participação do idoso na sociedade, e também criando o Conselho Nacional do Idoso. Então, em 1996, esta lei é regulamentada pelo Decreto número 1948, de 1996. A Lei 10.741, já de 2003, institui o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A partir daí, surge o Pacto pela Saúde, que foi instituído pela Portaria de número 399 de 2006, que é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde, pactuado entre a União, Estados e municípios. Este tem o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade nas respostas do SUS, redefinindo as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população, na busca da equidade social. Dentre os tópicos priorizados por esse Pacto da Saúde está especificamente a saúde do idoso, que tem como objetivo primordial implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral e que conta com as diretrizes claras seguintes. Iniciando, a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, o estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da ação, implementação de serviços de atenção domiciliar, acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco,
provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, o fortalecimento da participação social, a formação e educação permanente dos profissionais de saúde, seja do SUS, na área de saúde, para a pessoa idosa, a divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde, a promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. A partir dessas diretrizes, surgem então os conselhos federal, estadual e municipal de assistência social e também o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. A partir daí, então, começam a surgir as caracterizações das instituições de longa permanência para idosos, ok? Que nós vamos chamar pela sigla de ILPIs, ou seja, Instituições de Longa Permanência para Idosos. Estas são todas as organizações governamentais ou não governamentais juridicamente constituídas que proporcionam atendimento integral com serviço especializado que visam a promoção e proteção social, manutenção da saúde física e emocional, cuidados pessoais e o convívio sociofamiliar à pessoa idosa. Sob a perspectiva dos direitos humanos, as instituições de longa permanência para idosos devem assegurar, sob todas as formas, condições de bem-estar aos seus residentes através da garantia de todos os seus direitos. É um grande desafio para as instituições manterem-se como um lugar onde a vida é valorizada e a dignidade do idoso é reconhecida. Vamos ver agora as categorias dessas instituições. Inicialmente, nós vamos encontrar instituições privadas sem finalidade lucrativa. São geralmente instituições mantidas por organizações não governamentais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, as quais mantêm unidades executoras desses serviços de cuidar dos idosos. Temos também uma segunda categoria, que são entidades privadas com finalidade lucrativa, que também são instituições, pessoas jurídicas de direito privado, porém que podem ou têm o intuito de ter fins lucrativos. E temos também instituições públicas, que são mantidas integralmente pelo poder público, sendo pessoas jurídicas de direito público. Dentro dessas categorizações, nós vamos encontrar várias modalidades, ou seja, como é que a gente vai qualificar essas instituições? Vamos começar com o conceito de abrigo, que é um lugar que oferece proteção, uma alternativa de moradia provisória dentro de um clima residencial, com atendimento personalizado em pequenas unidades para pequenos grupos, nesse caso especificamente de idosos. Além dos abrigos que nós falamos agora, nós encontramos também a modalidade de asilo, que é de assistência social a idosos em estabelecimentos equipados para atender às necessidades de cuidados com saúde, alimentação, higiene e lazer, e quando o tratamento médico não constitui o elemento central deste atendimento. Outra terceira categoria que nós temos é a casa de repouso, que é uma residência em caráter provisório ou definitivo que substitui a familiar, onde são prestados serviços de higiene, alimentação, assistência e de saúde a idosos em situação de abandono, sem família ou impossibilitados de retornar ao núcleo familiar. Temos também outra modalidade, pode ser considerada como casa-lar, que é uma alternativa de residência para pequenos grupos, de no máximo 8 idosos, com mobiliário adequado e pessoas habilitadas para apoio às necessidades diárias do idoso. E temos também, até bastante interessante, a modalidade da república, que é uma importante alternativa de residência para idosos independentes, também organizada em pequenos grupos, conforme o número de usuários, e cofinanciada com recursos de aposentadoria, dos benefícios de prestação continuada, da renda mensal vitalícia e outras. Em alguns casos, a rede pública pode ser viabilizada em sistemas de autogestão. Além da questão da modalidade, nós temos também a questão do porte por capacidade de atendimento, ou seja, quantos idosos vão ser atendidos dentro dessa questão dessas instituições. A gente considera a instituição de pequeno porte
quando tem até 15 vagas para idosos. Nós vamos considerar instituições de médio porte quando tem entre 16 e 49 vagas. E vamos considerar instituições de grande porte quando tem mais do que 50 vagas. Quanto à questão dos recursos financeiros, as instituições podem se manter financeiramente através de recebimento mensal pela colaboração paga pelos idosos ou suas famílias. Podem também ter recursos financeiros oriundos do recebimento de 70% do benefício de prestação continuada, o qual paga um salário mínimo vigente no país ao idoso acima de 65 anos ou mais, que não recebe, por sua vez, nenhum outro benefício previdenciário e que a renda da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Não confundir isso com aposentadoria. É um benefício de prestação continuada a pessoas acima de 65 anos. E também recursos financeiros podem ser oriundos de outras formas de repasses, como, por exemplo, convênios com contrato público ou privado, no qual pode ser repassado recurso financeiro, humano ou material, por emenda parlamentar, ou seja, por verba repassada por vereador, deputado ou senadores, às entidades que possuem declaração de utilidade pública. Também pode receber doações, como recursos que advêm do setor público, pode ser do setor privado ou da própria comunidade em geral. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.